Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero apresentar para vocês aqui o meu terceiro livro. Isso mesmo, O Jardim e a Promessa. Acabou de chegar, são 80 páginas de um livro com uma história inspiradora para crianças e adolescentes, mas também para você que é adulto. Aliás, esse livro é ideal para você que quer presentear aí uma criança, um adolescente, seu sobrinho, seu filho, um aluno, um catequizando. Este livro pode ser usado tanto em ambiente religioso quanto também na escola. As páginas de uma gramação muito boa, né, vocês não vão se arrepender. É um papel de gramatura mais grossa, papel brilho, né? Todo o livro é colorido, então bem direcionado para o público infantil, com atividades para fazer, né? Então como aqui, preencher a palavra, descobrir a palavra a partir das iniciais do desenho, né? Nós temos as imagens, né? O livro muito bem ilustrado, como vocês podem olhar, e também atividades. Então aqui mais uma atividade para ser feita, aqui outra atividade que a criança vai interagir com o livro, fazendo o seu próprio Jardim do Éden, né, da sua forma. Aqui uma enquete feita dentro do livro. Nós temos um momento em que a criança vai, ao fazer a leitura e perceber que o texto está falando que Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Aqui também ele vai poder colar a sua foto, a foto da sua família, né? Um caça-palavra dos animais. Nós temos ainda um belo poema. Parte do texto eu transformei em um poema, onde eu destaquei as rimas. Que como supervisor, você que é professor, acompanha aí a alfabetização, sabe que uma das grandes dificuldades das crianças no processo de alfabetização é a consciência fonêmica. E as rimas são muito importantes nesse momento. Uma das grandes dificuldades que as crianças do primeiro ano e do segundo ano têm é justamente identificar as rimas das palavras, né, os sons finais de cada palavra. Então, esse belíssimo poema está aqui para você trabalhar com o seu aluno. Então, logo depois do poema, aqui tem um pequeno testemunho, né? Quem sou eu e também como é que veio a inspiração para o livro. E depois disso, um acréscimo aqui, que é o caderno de atividades. Como eu disse, é um livro interativo e no final eu ainda trago essas atividades que são relacionadas com a história. Então nós temos aqui o sistema solar, para a criança preencher aqui essa palavra cruzadas. Nós temos aqui o espaço para que a criança, com as palavras que estão no quadro poético, né, ela vai poder escrever o seu poema. Depois nós temos aqui uma atividade de verdadeiro ou falso, também uma atividade de imagens ocultas, né? Temos ainda uma atividade procure a diferença, encontre as diferenças, né? Depois nós temos aqui descobrir uma atividade de percepção, né, de atenção, que é descobrir qual é a sombra do elefantinho, né, e pintar. Nós temos ainda um belíssimo jogo de memória para a criança, então ela pode recortar, né, esse jogo de memória e ela vai estar tanto trabalhando a leitura quanto também aqui a imagem, né, a percepção da imagem aqui, a memória, a atenção. Então, por exemplo, Jesus é a palavra criadora de Deus que estava desde o início com Deus. Então aqui nós temos a imagem de Jesus, né, criando ali o universo. Então nós temos aqui, a criança vai recortar e ela vai poder, na hora de estar brincando, quando ela encontrar, ela leu, ela vai encontrar a imagem. Ou se ela encontrou a imagem, ela vai tentar achar o texto que corresponde, né? Então cada um desses desenhos tem uma correspondência de texto. Então são aqui, ó, vocês podem olhar, são 8 peças para serem recortadas e brincar à vontade. Tá bom? Nós temos ainda no caderno de atividades um texto lacunar. Esse texto é inspirado em Romanos 1, 19 a 24. Então a gente convida aí o pai, o professor, o catequista, quem tiver com a criança, ler esse texto com a criança e a partir daí a criança ou o adolescente ela vai estar preenchendo esse texto lacunar, né? Então interagindo com o texto, é um texto adaptado de Romanos, né, 19, 24, um texto muito bonito que fala que nós conhecemos a Deus a partir das suas próprias obras, daquilo que já existe. As perfeições invisíveis de Deus foi nos manifesta e nós não temos desculpa para, portanto, não acreditar em Deus. Depois nós temos um caça-palavra, um gigante caça-palavra, porque as crianças gostam muito de caça-palavra, né? E aqui nós temos um grande caça-palavra aqui com as palavrinhas que estão no texto. Temos também uma atividade de procurar aqui as imagens, definir essas imagens, escrever elas aqui, né, as palavras aqui embaixo. Temos ainda trabalhar o antônimo, então sinônimo, o que é antônimo? Nós temos aqui um nosso planeta triste, né, sofrendo, e aqui a criança é convidada a desenhar o antônimo, aquilo, né, se está triste, o que seria um antônimo feliz.
Temos ainda a parte aqui de aproveitando essa onda de desenhos Bob Goods, né? Então eu coloquei aqui também alguns desenhos para colorir da criação do mundo, tá? E do Jardim do Éden, belíssimos para a criança colorir, tá bom? E para finalizar com chave de ouro mesmo, o capítulo 1 do livro de Gênesis tem a ordem da criação. Então também eu trouxe essa ordem, fiz uma adaptação do texto, né? E coloquei aqui no final do livro, né? Então de minha autoria também, né? Falando a ordem da criação e explicando um pouquinho, né? O que é movimento de rotação, translação, tá certo? Então, como por exemplo aqui, ó, no terceiro dia, Deus fez as águas que estavam sobre a terra recuarem. Isso aconteceu quando Deus colocou a terra em movimento, a girar igual um peão, movimento de rotação, né? Então, trabalha aqui em movimento de translação. E nesses sétimos dias, até o sétimo dia, e aqui, ó, uma atividade onde a criança vai recortar, né, que ela gosta, né, de recortar, colar, e também vai trabalhar aqui a percepção dela, o conhecimento, ela vai voltar no texto, ler para ver a ordem, a sequência dos dias, né? Então, prestar, ajudar, se for uma criança menor, né, ajudar a criança a seguir essa sequência corretamente. Nós temos aqui as cenas que a criança vai poder recortar e colar. E para finalizar o livro, um glossário de palavras, né? Isso porque, embora seja um livro aí com uma linguagem mais simples, mesmo assim tem algumas palavras que podem trazer dificuldade. Então também tem aqui um glossário de palavras, tá? É um livro inspirado, acredito, né? E que uma história que ficou muito boa, muito encantadora, né? Eu tenho certeza que você vai gostar, seu filho, seu aluno, catequizando, para quem você der esse presente, vai valer a pena. O preço do livro? Bom, o preço do livro, gente, se a gente olhar aí esses livros que estão sendo vendidos aí, né, para colorir Bob Goods, né, você não compra aí por menos aí de R$40, não é isso? Esse livro aqui maravilhoso, com essa história encantadora, com essas atividades maravilhosas, né, nessa gramatura desse papel aqui também, né, e todo colorido, ilustrado, maravilhosamente ilustrado, com essa capa aqui, ó, brilho, né, um livro de qualidade, tá, com 80 páginas, no tamanho 21 por 21, esse livro está saindo por R$72. Neste momento está saindo por R$72, no momento que eu estou gravando este vídeo. Os reajustes sempre vêm, né? Porque a editora faz os reajustes, mas neste momento R$72, tá ok? Para você adquirir o livro. Bom, para você que é daqui de Itaúbeiras, Indabiras, se você quiser adquirir diretamente comigo, você vai economizar o frete. Então você pode entrar em contato comigo e eu vou estar pegando o seu contato, né? E assim que eu atingir o número mínimo de livros, de pedido, que são 10, né? A gente pode fazer o pedido. Então você vai fazer o Pix e eu vou fazer o pedido para todos, que aí a gente ganha o frete, né? Então não precisa pagar, tá bom? Mas se você quiser adquirir ele no site da Wicrep, também tem aí o QR Code, você pode estar lendo ou pode então acessar o link da descrição do vídeo também. Você faz um pequeno cadastro lá no site da Wicrep e você adquire o livro. A diferença é que aí você vai ter que pagar o frete, né, que gira aí em torno de uns R$10, R$12 mais ou menos para cá, para a cidade de Itaúbeiras, ok? Então é isso aí, tenho certeza que você vai gostar, não vai se arrepender de adquirir esse livro, tá bom? Tá? Mas aí, fica aí para você, desejo que você adquira o livro, que você goste desse livro. Ajude a divulgar, né? Se você também ajudar a divulgar, já vai estar aí contribuindo para que essa mensagem chegue a mais corações, tá bom? Até mais, fica com Deus, até a próxima.